Bom dia, primeiro ano, tudo bem? Seguinte, pessoal, como vocês vão retirar a apostila número 2 hoje, né, dia 11, nós vamos terminar as figuras de linguagem nessa aula de hoje. E aí, na aula da semana que vem, a gente começa a apostila número 2, tá? Nós já, na verdade, já começamos, mas vocês não tinham ainda, algumas pessoas tinham acesso a ela online, outras não. Então, na aula da semana que vem, do dia 18, eu começo de fato a apostila número 2. Eu vou retomar a aula 13 e 14 que nós já vimos, e aí a gente já vê as próximas aulas também, tá? Eu havia planejado de acabar ter mais 2 aulas de figuras de linguagem, para a gente trabalhar com 4 figuras de linguagem em cada aula. Mas, como são aulas curtas e é um conteúdo que não é tão pesado assim, acho que a gente consegue dar conta de terminar na aula de hoje mesmo, tá? Então, a gente vai finalizar esse conteúdo, que, como eu disse para vocês, não está na apostila de vocês, mas ele vai aparecer no PASE, no PSS e também no PAC, tá? Então, a gente finaliza ele hoje. Claro que a gente não pode esquecer, né, pro resto do ano, que nós vimos isso e nós vamos ter que voltar nele algumas vezes para poder fazer algumas revisões, tá? Mas, de uma forma geral, nós damos conta de acabar com as figuras de linguagem na nossa aula de hoje, belezinha? Então, vamos lá. Nós vamos ver hoje, começar aí pela gradação, tá? Então, qual é a definição dessa figura de linguagem? A gradação é uma série de palavras ou de expressões em que o sentido vai se intensificando ou enfraquecendo continuamente. Então, é quando eu começo a usar termos que geralmente isso acontece nas narrativas, principalmente, né? Que o narrador começa a narrar um fato e esse fato vai ganhando extensão, né? Vai ganhando uma proporção maior. Ou então o contrário, né? Isso vai enfraquecendo conforme a narrativa vai acontecendo. Olha os exemplos que eu coloquei aí. O homem rouba o primeiro beijo, implora o segundo, exige o terceiro, recebe o quarto, aceita o quinto e suporta os restantes. Percebam que os verbos que eu coloquei em destaque aqui, eles funcionam de 2 formas gradativas. Eles vão intensificando essa ação do homem, quer dizer, primeiro ele rouba, depois ele implora, depois ele exige. Essa ação, esse comportamento vai tendo uma gradação de intensidade, tá? E aí depois recebe, aceita, suporta. Os verbos que vêm depois vão tendo uma gradação de enfraquecimento dessa ação, ok? Na de baixo, no exemplo de baixo, eu coloquei uma gradação que só vai sendo intensificada. Abriu os olhos, olhou em volta, ensaiou levantar-se e finalmente sentou-se na cama com os pés no chão. Logo, ergueu-se e deu o primeiro passo. Que é conta, galera? Então, percebam que existe uma intensidade, uma intensificação, um crescimento dessa ação, tá? Então, essa ação que começa com esse personagem deitado, de olhos fechados, vai crescendo. Então, tá deitado, de olhos fechados, abre os olhos, pensa em levantar-se, senta na cama, coloca os pés no chão e aí finalmente se levanta. Então, isso é gradação. Vocês, na literatura, obviamente, percebem bastante isso, leem bastante esse tipo de texto, mas precisam estar atentos para identificar esse tipo de figura de linguagem dentro dessas obras, tá? Porque nosso olhar, né, a nossa leitura não está acostumada a ficar olhando para esse tipo de situação, né, para ficar analisando isso, mas
se isso cai numa prova de paz, enfim, é necessário ter esse olhar. Então, sugiro que nas aulas de literatura daqui para frente, vocês comecem a buscar isso, né, dentro desses textos, não só a gradação, mas todas as figuras de linguagem que a gente tem trabalhado até aqui, até porque os textos literários são os mais ricos em figuras de linguagem. Eu acho que se a gente pudesse eleger um tipo de texto que nós podemos fazer uso e abuso das figuras de linguagem, são os textos literários, ok? Vamos lá. Elipse. A elipse, ela é muitíssimo importante, principalmente, a gente sempre fala isso para vocês, né? Os professores de redação, o Bruno deve falar isso para vocês também, para vocês fazerem mais uso de elipse nas redações. Ou seja, a supressão de alguns termos que não precisam ser repetidos, né? Que pelo próprio contexto, o leitor já consegue entender do que você está falando sem que você precise ficar repetindo isso várias vezes ao longo do texto. Olha os exemplos, o exemplo aí, ó. Se chegar depois das 3, a casa fechada, a mala na varanda e o táxi na porta. Esse texto aqui, na verdade, embora não pareça, ele é um conto, tá? Ele é um mini conto. Dalton Trevisan trabalha bastante com esses contos bem curtinhos, né? Quando vocês forem ver as narrativas lá com o professor Bruno na redação, leiam os textos do Dalton Trevisan, que são contos bem legais, tá? Então, o que a gente tem de elipse aí? Ó, se chegar, quem chegar? Ele chegar, você chegar, então o sujeito é um sujeito elíptico, tá? Se ele chegar depois das 3 o quê? Horas, né? Eu preciso que esse horas esteja escrito para que o leitor entenda que são 3 horas? Não. A casa estará fechada, né? Então, a gente tem uma elipse verbal aqui, elipse do verbo estar. A mala estará na varanda, né? Então, a gente tem elipse de novo aqui do verbo estar. O táxi estará na porta. Percebam que a ausência desses termos, a ausência desses termos não faz falta para que a gente compreenda de uma forma geral o texto. Por quê? Porque o próprio contexto, o nosso conhecimento de mundo nos permite compreender esse texto mesmo com esses elementos ausentes, tá? Então, isso é elipse, ok? E aí, nós vamos ter aí a zeugma, que é também um tipo particular de elipse, tá? Que consiste na omissão de uma palavra ou expressão já empregada na frase, o que garante ao texto a sua concisão. Então, exemplo, na escola, Bia leu a primeira parte do conto. Em casa, Bia leu a segunda parte do conto. Percebam que há uma repetição desnecessária nessa frase, porque eu poderia muito bem dizer: na escola, Bia leu a primeira parte do conto, em casa, a segunda. Eu não preciso repetir que a Bia, né, o sujeito, repetir o verbo de novo e dizer o que foi que ela leu, porque já está dado, né, na primeira oração. Então, na primeira oração, eu já tenho aqui um sujeito e já tenho um verbo. Aqui a gente faz a elipse, né, a zeugma desse sujeito e desse verbo, ok? Então, percebam que há uma diferença muito pequena, né, uma linha muito tênue entre a zeugma e a elipse. Na verdade, a zeugma é uma forma de elipse, mas em que nós fazemos retomadas do que já foi dito antes, né? A supressão de uma palavra que já foi dito antes, mas que não está pressuposta, já está dada. Na elipse, né, no conto do Dalton Trevisan que a gente viu, não tinha menção nenhuma àqueles termos antes, né? Eles partiam das inferências do leitor, ok? Então, essa diferença principal entre essas duas figuras de linguagem, que na verdade a zeugma ela é uma
extensão da elipse, né? Se a gente pode chamar assim, uma extensão da elipse, um braço da elipse, porque é uma forma de elipse, mas na elipse propriamente dita, nós temos essa inferência dos termos que deveriam estar ali. No zeugma, a gente tem a supressão de algo que já foi dito, ok? Então, percebam essa diferença aí. Pleonasmo. Pleonasmo é aquilo que a gente briga bastante com vocês também, principalmente na redação. Nós usamos muito pleonasmo na nossa oralidade. É muito comum do brasileiro, né, fazer esse uso da linguagem pleonástica desnecessária, que é aquilo que a gente chama de vício, né, pleonástico da linguagem, que é exatamente essa repetição do mesmo, né? Então, consiste em intensificar o significado de um elemento textual por meio de uma outra palavra que expressa uma redundância, uma repetição da ideia já contida nesse elemento. Olha o exemplo. Em sua velhice, ele viveu uma vida solitária e difícil. O que significa dizer que, se a pessoa viveu, ela viveu, obviamente, uma vida. Não tenho como falar que ela viveu uma morte, não, né? Então, é um pleonasmo por isso, porque o que eu poderia dizer aqui? Em sua velhice, ele viveu solitário e uma vida difícil. Pronto, tá? Ou em sua velhice, teve uma vida solitária e difícil. Agora, quando eu falo viveu uma vida, isso aqui é uma obviedade, é um pleonasmo, ok? Mas óbvio que também, quando a gente vai escrever uma redação, por exemplo, ou mesmo conversar com as pessoas no nosso dia a dia, nós não devemos fazer esse uso do pleonasmo, né? A menos que ele seja realmente intencional, como acontece nos textos artísticos, nos textos literários, nos poemas, nas narrativas, que o autor faz esse uso intencional realmente para intensificar esses termos, para chamar a nossa atenção para esses termos, ok? Para essas expressões. O segundo exemplo aqui, ó. Quando hoje acordei, ainda fazia escuro, chovia. Chovia uma triste chuva de resignação, tá? Então, ele repete, chovia, chovia de novo, e chovia o quê? Chuva, óbvio, né? Então, uma obviedade. Mas esse autor aqui, ele faz isso com alguma intencionalidade? Sim, tá? É um texto poético, faz isso com uma intencionalidade de chamar nossa atenção para essa chuva, para essa ideia de chover, para essa ideia de que quando chove parece uma coisa tão triste, né? A gente tem vontade de ficar em casa, a gente tem vontade de dormir, de não fazer nada. Então, nesse sentido aí, ok? E aí os pleonasmos viciosos que eu falei para vocês, né? Então, subir para cima, repetir de novo, entrar para dentro, cair um tombo, ganhar grátis, algumas coisas aí que nós temos na nossa linguagem do dia a dia que, obviamente, isso não é intencional, é um vício de linguagem, né? Que nós temos e que nós não podemos dizer que é correto, ok? E aí, atenção para não confundir o pleonasmo com antítese ou paradoxo, tá? Então, embora seja também um tipo de repetição, assumem funções distintas. Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado aí com esses conceitos. Polissindeto. O polissindeto, nós temos aí a palavra sindeto, que vem, né, que tem o sentido de conjunção. Se poli, nós já sabemos que são muitos, o que significa, então, que são muitas conjunções. Geralmente, é uma repetição da conjunção e ou nem, que são as mais usuais. Mas pode ser a repetição de quaisquer outras conjunções, tá? O pois, o porque, o portanto, já que, né? Então, para intensificar essa ideia.
Então, trata-se do emprego repetitivo de conjunções entre as palavras ou entre as frases de um texto. Olha lá, não tinha havido passado nem flores o ano inteiro, nem guerras, nem aulas, nem missas, nem viagens, e nem barca e nem marinheiro. Observe o texto abaixo. Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Percebam que aqui, quando a gente tem uma sobra, né, um excesso de conjunções, a gente tem um poli, muitos, sindetos, né? Aqui é o contrário. Percebam que não há conjunções que ligam essas diferentes orações. A gente vai só separando elas por vírgulas. Então, significa dizer que nós temos 0 conjunções. Logo, é um assindeto, tá? Então, são duas figuras de linguagem, polissindeto, assindeto, que são completamente opostas. Polissindeto, a repetição de várias conjunções, né? E o assindeto, o a de negação, de não ter conjunções, ok? E aí, voltando aqui, então, nessas conjunções do nem, percebam que o uso dessas conjunções de forma repetitiva, elas têm uma função especial que é exatamente a função de intensificar essa ausência, né? Esse período de ausências. Então, não teve aula, não teve viagem, não teve flor, não teve guerra, não teve missa. O peso de que esse não ter essas coisas provocam, né? Até parece que nós estamos falando que a Cecília Meirelles escreveu esse texto essa semana, mas não é, né? Tá bom? A onomatopeia. Onomatopeia, nós já sabemos, né? Nós já conhecemos aí, nossa velha conhecida, que é essa figura de linguagem que reproduz os sons, né? Os ruídos, os sons dos bichos, etc. Então, coloquei aqui, ó, várias onomatopeias que vão aparecer bastante, principalmente nas tirinhas, nos HQs, né? E coloquei um exemplo, 6:30 da manhã e o único som que se ouvia era o tic-tac do relógio. Então, eu acho que a onomatopeia é mais tranquila para vocês, né? A gente já consegue reconhecer visualmente esse tipo de figura de linguagem, beleza? O que pode acontecer, por exemplo, nas provas seriadas, né? Das universidades, eles trabalham a onomatopeia bastante inseridas nos textos em quadrinhos, ou em tirinhas, em charges, e aí eles querem saber de nós, que estamos fazendo a prova, qual a função desse uso, né, dessa figura de linguagem. Mais para frente nós veremos, eu vou fazer algumas resoluções de alguns exercícios do PAS, então fiquem tranquilos, tá? Nós vamos ver como é que eles cobram isso no PAS. Também vai ser muito próximo do que se cobra no PSS, no PAC, enfim, mas para que vocês tenham essa ideia de como que isso aparece nas provas, ok? Anáfora. O que é a anáfora? A anáfora consiste na repetição de uma palavra ou expressão no início de uma sequência de orações ou versos. Essa repetição tem a função de acentuar o sentido do texto e dar ritmo e sonoridade a eles. Percebam que a gente está sempre falando em sentido, tá? Então, por que é que a gente faz uso dessas figuras de linguagem? Para criar determinados sentidos. E aí vocês vão lembrar da nossa aula lá do começo do ano, tá? Então, quando nós vimos lá a semântica. Então, como é que a gente produz sentido? Qual é o significado textual? Qual é o sentido dado produzidos por essas figuras de linguagem, tá? Então, olha aí. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo o mundo é composto de mudança. Então, percebam que a repetição, né, do verbo mudar e depois a transformação desse verbo, né, num substantivo, e o uso do mundo, que tem essa mesma
essa sonoridade, né, do mudança, do mudam, ele provoca o sentido de intensificar essa ideia de mudança, essa necessidade de mudança. Então, quer dizer, o fato do autor repetir isso várias vezes produz um sentido, tem uma intenção desse autor para que ele faça essa repetição, tá? E aí, não só do sentido textual, né, de intensificar isso, mas da nossa própria audição, ao ouvir isso, ao ler isso, principalmente em voz alta, né? Esse som desses termos, né, dessas palavras, mudança, mundo, mudança, mudam. Então, isso provoca um sentido, produz um sentido diferente para esse texto, ok? Mas está tudo muito parecido, repetição de termos para intensificar. Se a gente for ver lá o polissindeto, a repetição de conjunção, daí a gente tem lá o pleonasmo, que é a repetição do mesmo. Parece que é tudo a mesma coisa. É um pouco parecido, tá? Mas prestem atenção nessas diferenças pequenas mesmo. Então, quer dizer, aqui na anáfora, a gente tem uma repetição de palavras no início de uma sequência de orações, tá? Então, é diferente, por exemplo, da repetição aqui do polissindeto, ó, que aí a gente tá falando de conjunções. Então, tem que ficar atento a esses detalhes, ok? Então, é isso que faz a diferença quando a gente vai analisar esses textos e tentar identificar quais são essas figuras de linguagem que estão aí. Aí a gente vai ter a aliteração, que também vai ser repetição, mas agora a gente tem um outro tipo de repetição. A gente tem repetição de um som consonantal, tá? Ou de algumas consoantes semelhantes ou da mesma consoante, tá? Então, olha aqui, o vento varria as folhas, o vento varria os frutos, o vento varria as flores. E a minha vida ficava cada vez mais cheia de frutos, de flores e de folhas. Percebam que a repetição desse então, essa sonoridade produz sentido, principalmente quando a gente está falando de poema, né? Vocês verão isso, se já não viram, verão na aula de literatura. Então, de que modo essa figura de linguagem, que é a literação, produz na gente esse sentido, né? Essa repetição do V e do F, que são, de fato, o som que o vento faz. Como é que isso faz com que a gente, ao ler esse texto, consiga ter essa percepção de que o vento está passando nesse lugar, de que o vento está varrendo essas flores, tá? Então, em relação a isso. E eu coloquei uma observação aqui que vale não só para a literação, mas para todas as figuras de linguagem, que o mesmo texto ele pode ter mais de uma figura de linguagem. Então, tem que ficar atento. A gente pode ter aí, por exemplo, a literação e ao mesmo tempo o pleonasmo. A gente pode ter a literação e a metáfora. A gente pode ter o pleonasmo e a comparação. Não significa que, porque eu estou vendo aqui uma literação, que não há outra figura de linguagem presente nesse texto, tá? Então, tem que tomar consciência disso também, que foi também o que nós vimos com a variação linguística, tá? Então, às vezes, o mesmo texto tem diferentes variações linguísticas, ok? E aí, a assonância. Qual que é a diferença entre a literação e a assonância? A ideia é a mesma, só que aqui a gente está falando de vogais, enquanto na literação eu falo de consoante, né, de sons consonantais, aqui eu estou falando de vogais, né? E aí a gente tem as vogais abertas e as vogais fechadas. Então, olha como elas vão se repetindo aqui, tá? O mesmo que pode ser aberto, ele pode ser um E
fechado. O A aberto, an, fechado. Então, ele vai se repetindo ao longo do texto e essa repetição de A, an, e, então, ele vai criando uma sonoridade no texto, tá? Ó, quem me salva nessa brasa? Quem acende um fogo novo? Cruza a crise, colhe a calma, alegra a alma desse povo. Vive em paz e em harmonia, abre as portas da alegria. Percebem, ó, a vogal fechada? Quem me, ó, fechou, fechou. Né, abre, fechou. Quem acende? Fechou, fechou, fechou. Um, fechado. Fogo novo, fechado, fechado. Cruza a crise, fechado, colhe, abre, fecha, tá? Então, essa alternância entre vogal aberta, vogal fechada, vogal aberta, vogal fechada, duas fechadas, duas abertas, isso gera uma sonoridade para esse texto, tá? E o segredo de quem escreve poema, de quem escreve música, né? A gente acha que escrever uma letra de música é muito simples, mas quando a gente começa a perceber esses detalhes, essa sonoridade, o uso, né, dessas aliterações, dessas assonâncias, a gente começa a perceber que não é tão simples assim, que a gente precisa fazer uma combinação, né, de palavras para que a gente consiga chegar realmente a um resultado, a um bom resultado, ok? E aí, pessoal, a gente acaba aí com as figuras de linguagem, tá? Então, nós vimos 16 figuras de linguagem, o que é bastante coisa, né? Para aprender, para saber a diferença entre cada uma delas. A gente viu que tem algumas que são bastante parecidas, que a gente tem que ter um olhar um pouquinho mais atento, analisar com mais calma, para conseguir identificar. E aí, o que eu quero que vocês façam? Eu vou publicar no plural, né? Já está lá no plural, na verdade, uma tarefinha. A tarefa consiste em vocês fazerem um resumo de todas as 16 figuras de linguagem. Então, vocês vão escrever para mim. Ironia. O que é ironia? Coloca ali a definição. Metáfora. Coloca a definição. Polissindeto. Coloca a definição. Metonímia. Coloca a definição, tá? Então, essa é a tarefa. 16 figuras de linguagem, um resumo. Sem bastante conciso, sem muita extrapolação. E aí, além de fazer esse resumo dos conceitos, né, eu quero que vocês me deem um exemplo de cada um deles. Então, não vale usar exemplos que eu já trabalhei em sala de aula, em videoaula. Então, procurem, pesquisem. Eu sei que para vocês criarem, né, talvez seja um pouquinho mais difícil, não tem problema se vocês pesquisarem na internet e copiarem de lá. O que eu quero é que vocês percebam na hora que estiverem fazendo essa tarefa, principalmente essas figuras de linguagem que são muito parecidas, que na hora de escrever esse exemplo, que vocês percebam essas diferenças, tá? Então, a intenção desse exercício, a finalidade desse exercício é exatamente essa, que vocês entendam os conceitos e principalmente que vocês entendam qual que é a diferença desses conceitos, dessas figuras que são parecidas. E, além disso, a tarefinha número 2, eu quero que vocês leiam a aula 13 e 14 da apostila 2, tá? Por que que vocês leiam? Porque vocês já têm uma videoaula salva aí no material de vocês, publicada no plural, da aula 13 e 14. O que significa que eu não vou trabalhar toda a aula inteira novamente de forma tão detalhada. Sugiro que, além de ler essas duas aulas, que vocês voltem nessa aula que vocês têm aí no plural, salva, para assistirem, porque aí na aula do dia 18 eu vou retomar algumas coisas, né? Relembrar algumas coisas que talvez tenham tido dúvidas, e já vamos para a aula 15 e 16 no dia 18, tá? Então, a tarefa de vocês é essa: ler a aula 12 e 13, de preferência assistir a videoaula que eu já enviei, e se ficarem
se sentirem à vontade também, que eu adoraria que vocês fizessem a tarefa. Muita gente já fez, já me entregou os exercícios da apostila, né, da aula 13, 12 e 13. 12 e 13? 13 e 14, tá? Algumas pessoas já me enviaram na época da aula, algumas pessoas não, porque não tinham a apostila online ainda. Então, aqueles que já enviaram, tranquilo, de boa, só releiam para a gente discutir um pouquinho na próxima aula. E aqueles que não fizeram o exercício, procurem fazer, tá? Porque a gente começa uma outra apostila com conteúdo novo, e aí vocês vão ficar um pouquinho perdidos se vocês não estiverem ali acompanhando efetivamente, ok? Dúvidas, mandem mensagem para mim. A tarefa é essa da figuras de linguagem não precisa enviar por e-mail, ela está publicada no plural, vocês vão responder direto no plural, ok? Acho que é isso, tá? Boa semana para vocês, bons estudos, se cuidem e logo, logo a gente se vê. Um beijo, tchau!